Olá, eu sou Marcão, muito prazer, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Neutralizando. Hoje é dia 18 de maio de 2021. Eu vou comentar aqui uma coisa que normalmente, um dos assuntos que eu normalmente não... Quer dizer, eu acho que eu nunca fiz algum comentário, algo relacionado ao funk, ao novo estilo de funk brasileiro. Porque é um tipo de música, é um estilo de música que eu não curto, tá? Então, se vocês perguntarem para mim o que eu acho, de quem eu gosto, se eu gosto, eu não gosto. Eu não sei de nenhum funkeiro e só sei quando acontece alguma coisa assim, quando aparece na mídia. Infelizmente apareceu na mídia de uma forma bem triste, o MC Kevin, que morreu. Segundo o que está sendo relatado, segundo o que está sendo reportado pela mídia, já foi reportado, de que ele caiu do quinto andar do apartamento e acabou falecendo. Agora, vamos ao objetivo dessa história. Porque andei fazendo algumas pesquisas e estão querendo culpar alguém. Estão querendo culpar os amigos, principalmente família, da parte da família, já foram para cima dos amigos. A esposa também falou uma coisa bem interessante, que é o que eu sempre digo, quando tem muito dinheiro, quando você tem muito dinheiro, aparece muito sanguessuga para cima de você, só aparecem os vampiros. E os verdadeiros amigos só existem quando você realmente está numa situação, infelizmente, ruim. E é somente nessa situação, quando você está sem dinheiro, quando você está numa situação ruim, aonde os verdadeiros amigos aparecem. O que é muito pouco. Às vezes você conta numa mão, com poucos dedos. E quando você está numa situação como o Kevin estava, muitos atores famosos, enfim, toda essa galera que tem esse status, que tem esse glamour, que está cheia de dinheiro, cheia de grana, com certeza existem os vampiros, tá? E aí cabe a cada um identificar esses vampiros, esses sanguessugas. Eu sei muito bem como é que é, tá? Então a esposa dele falou sobre isso, muito bem. E, se eu não me engano, o pai dele, tanto o pai quanto a esposa, foram para cima dos amigos, na tentativa, claro, não é fácil perder, principalmente um filho. Não é fácil você perder alguém que você está se relacionando, no caso da esposa, amigos. Lamento bastante, realmente, porque perder alguém que você gosta não é nada fácil. Meus sentimentos à família e os amigos. Agora, em decorrência dessa situação de que estão tentando achar os culpados, diante do que a mídia vem reportando, diante do que testemunhas estão falando em relação ao que aconteceu, objetivamente agora, estão falando que o MC Kevin estava fazendo sexo na varanda do apartamento. E que ele com meio, ele com receio, ficou com medo de alguém ter batido na porta e ele ficou com receio de ser a esposa dele. O que ele fez? Segundo é o que está sendo contado na mídia, tá? Eu estou sendo amparado diante do que a mídia está reportando, diante do que algumas testemunhas reportaram para a mídia. Até o presente momento, a polícia ainda está investigando, certo? E quem são os culpados? Bom, quem é o principal culpado, senão o próprio cantor? Porque se ele caiu do apartamento porque ele estava com receio da esposa, ficou com medo de que a esposa descobrisse que ele estava fazendo sexo, segundo o que estão contando, segundo o que contaram para a mídia, se ele realmente estava fazendo sexo no quarto do apartamento, estava adulterando
E a esposa, ele ficou com medo da esposa, de que fosse a esposa. Poderia ser alguém trolando ele. Foi lá na porta, bateu, não se identificou, ele ficou com receio, ficou com medo de que fosse a esposa. Ele foi, né, tentar pular do pavimento que estava para o pavimento inferior, acabou escorregando, alguma coisa aconteceu e ele infelizmente caiu e morreu. Certo? Agora, quem são os culpados? São os amigos? Como eu estou lendo na mídia, que estão querendo achar culpados, os amigos, os sanguessugas, os vampiros. Quem é o culpado senão o próprio cantor, né? Segundo o que está sendo reportado na mídia, quem é senão o próprio cantor, o próprio culpado? Certo? Porque se ele não tivesse feito nada disso, se ele não tivesse com peso na consciência de que a esposa poderia entrar, né, e pegar ele em flagrante, fazendo alguma coisa, adulterando, por que ele teria tentado pular? Certo? E infelizmente aconteceu um acidente. Por um receio, né, principalmente da esposa, pegar alguma coisa de errado que ele estava fazendo. Agora, os amigos são culpados? Não vejo que os amigos são culpados, senão o próprio cantor. Peso na consciência dele, não dos amigos. Agora, uma outra situação também que é bastante absurda, já os teóricos da conspiração inventando historinhas aí de que o lado espiritual veio cobrar ele por conta da música que ele estava fazendo, por conta de tatuagens que ele tinha no corpo. Ah não, pessoal, isso aí já é absurdo. Isso já beira loucura, já beira antissemitismo. Os caras, esses teóricos da conspiração, esses abutres, esses urubus, sempre querendo visualização, sempre querendo fama, sempre querendo chamar atenção, né, para as suas teorias mentirosas da conspiração, né, envolvendo símbolos que são mentirosos. A maioria desses símbolos, esses caras mentem sobre o que eles realmente são, certo? E tentam trazer para eles verdades que não são verdades, mentiras, em cima de situações tristes. Para ganhar o quê? Para chamar atenção para eles, né? De que o lado espiritual, um lado, né, que eles estavam praticando, segundo essa galera da teoria da conspiração, como fizeram com o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes fez um clipe lá, mostrando, falando a respeito da placa dele, se eu não me engano da placa de diamante, não sei. Aí ele fez um curta-metragem lá e tinha um símbolo atrás, né, num ambiente. Pô, já falaram que o Whindersson Nunes estava praticando satanismo. Olha o absurdo. Então você percebe que, além dessas situações que acontecem com famosos, esses teóricos da conspiração sempre usam desse momento triste para ganhar visualização, fazer um sensacionalismo, praticarem os seus atos de teorias conspiratórias, que normalmente são antissemitas, um antissemitismo bem mascarado, né? E se você é novo aqui no canal, peço para que você faça a sua inscrição, para você entender mais sobre isso que eu estou falando. Um dos assuntos principais que eu falo aqui no canal é exatamente sobre essas teorias da conspiração, aonde esse pessoal maluco usa de técnicas que foram produzidas lá na antiga União Soviética, e hoje eles usam muito bem, muito inteligentemente bem, com essas teorias da conspiração, né, de uma forma bem mascarada, para praticarem antissemitismo. E aí esses loucos, esses malucos, infelizmente, estão utilizando do momento agora da morte do MC Kevin, né, para juntar com as suas loucuras, com as suas maluquices de antissemitismo mascarado. Certo? Então, um resumo assim, é claro, meus sentimentos novamente à família, mas diante dos culpados que estão tentando encontrar,
Eu não vejo outro culpado a não ser o próprio cantor. Infelizmente aconteceu, né, segundo o que está sendo relatado na mídia, testemunha já informou que ele estava fazendo sexo. Ele ficou com medo de que a esposa descobrisse, entrasse no quarto, né, e ele tentou fugir do ambiente, pular da onde ele estava, do pavimento que ele estava, para o pavimento inferior, acabou escorregando, caiu e infelizmente a história é essa. Agora, a polícia continua investigando, né? Se a história mudar, o contexto também será outro, beleza? Então eu estou aqui falando de acordo com o que a mídia está reportando, diante do que já foi esclarecido até o presente momento. E eu não creio que alguma coisa mude em relação ao que a testemunha já disse, né? Eu não creio. Eu acho que pequenas outras coisas, alguns detalhes serão incluídos nessa história, né? Para agregar mais esse infeliz e trágico acidente que aconteceu com MC Kevin. Beleza? Então eu fico por aqui, um grande abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.